Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Janaína acorda todo dia, já na hora de programa, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas. Eu tinha desdobrado suas de supermercado, inclusive repartições, que rebater sua vida, mas ela diz que a verdade tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, mas ela diz que a verdade tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Soltos que escavam do seu rosto. Janaína, essa lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu. Se alimenta do passado. Ela diz. Estamos começando aqui mais um Terça Nobre com essa música aqui que é uma das minhas favoritas. Biquíni Cavadão, Janaína, gosto muito dessa música. Uma vez, até um episódio muito antigo do Terça Nobre, não sei se é tão antigo, mas eu dei uma bonezada no microfone hoje. Mas é um episódio antigo do Terça Nobre, eu trouxe a letra dessa música aqui. É uma música que eu gosto muito e ela fala bastante de como que é a nossa vida, né? Até nos comentários da música no YouTube, tem um comentário assim que fala assim: todos nós temos um pouco de Janaína na vida, né? Porque assim, a gente sempre, se você pegar a letra dessa música, depois dá uma olhada, é uma letra que fala, né, que a gente sempre fica deixando algumas coisas pra depois, a gente, que nem eu falo, né, que a gente dorme na segunda e acorda na sexta-feira, e o tempo vai passando, e a gente tem medo do futuro, o que aconteceu, a gente se alimenta do passado, e assim, quanto tempo já passou e você não percebeu, né? Então, às vezes pode parecer que foi 2 dias atrás, quando você vê, já foi há 2 anos atrás. E você não percebeu o que aconteceu, né? Então essa música, ela traz uma reflexão. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu era moleque, assim, eu tinha uns 14, 15 anos. E aí tinha um CD lá na rádio que tinha essa música. Eu já conhecia, assim, né, sem prestar atenção na letra. Mas aí um dia foi parar um CD lá na rádio que tinha essa versão, tinha essa música. Eu falei, meu, caramba, que música da hora. Eu queria ficar ouvindo ela toda hora, e eu queria saber a letra dessa música. O que eu fazia? Eu deixava a música tocando, eu pausava e escrevia, né? Porque naquela época não tinha como você procurar a letra da música na internet, né? A internet já existia, mas estava começando a engatear. Ainda tinha alguns sites que nem existiam ainda de letra de música, de cifra, né? Até tinha cifras naquelas revistinhas que você comprava na banca pra você aprender a tocar violão e tal. Mas o jeito que eu aprendia algumas músicas era assim, era pegando a música e pausando, né? E aí escrevendo a música. Então tocava um pedacinho e eu escrevia. Aí dava play, escrevia mais um pedacinho, até escrever a letra inteira e depois ficar cantando junto, e aí você aprende. Tem aquela também, né, de você ficar ouvindo várias vezes que você decora a letra, mas quando eu gostava muito, eu fazia isso, eu queria escrever o nome da música, né? Se eu não me engano, já teve um episódio que eu comecei com essa música, mas hoje não sei o que me deu. Eu falei, não, vou começar com essa música Janaína, que eu acho bem legal. Ela toca num lugar bem fundo, assim, da minha memória, do meu coração, assim. Eu achei legal, falei, vou começar com ela hoje. E eu sou o Euri Benevento, né, já falei. Pode me seguir nas redes sociais, @Euri Benevento no Instagram, Facebook, Twitter, que tem agora um X da Xuxa no Twitter, né? Twitter também, cada hora é uma coisa, várias polêmicas. Assim, eu tenho Twitter mais pra ver o que acontece no Twitter do que pra ter mesmo. Porque assim, eu fiz meu Twitter em 2011 e eu nunca fui muito assíduo do Twitter. Assim, eu postava na época, eu lembro que a primeira vez que eu quis ter Twitter foi por causa do Pânico. Porque o Pânico, na época, tava na Rede TV ainda, né? E também em Jovem Pan. E aí eles postavam muita coisa no Twitter. E aí eles falavam pra gente seguir no Twitter. Na época eles tinham umas lives também depois, que chamava de TwitchCam no começo, né? Agora já mudou um monte de coisa. Mas uma das primeiras redes sociais a fazer live foi o Twitter, né? Então eu quis ter Twitter mais por causa do Pânico. Aí depois eu acabei tendo. Tipo, mas assim, nunca fui muito um usuário fervoroso igual eu fui muito tempo do Orkut. Depois bastante tempo do Facebook, agora eu uso mais o Instagram, mas tá lá,
Euri Benevento, eu posto os links do Terça Nobre também, e sempre fico de olho no que tá acontecendo, mas assim, pelo que dá pra entender, parece que tá um caos, né, lá no Twitter, né, então vamos ver como que vai ser as cenas dos próximos capítulos, e pra você que gosta do Terça Nobre, meu muito obrigado. Na semana passada a gente não teve episódio do Terça Nobre, eu tive alguns probleminhas que eu não consegui gravar o episódio, mas cá estou gravando um novo episódio do Terça Nobre, lembrando, né, o episódio da semana retrasada, no caso o último episódio do Terça Nobre foi A Mensagem que Nunca Chegou, que foi o episódio de número 14 da 5ª temporada, sempre agradecendo a galera que acompanha, e sabe o que é legal também? É que às vezes acontece assim de eu não gravar o Terça Nobre, e às vezes eu penso assim, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais avisando que não vai ter o episódio, né? Aí já aconteceu de eu colocar, mas assim, às vezes, né, pouca gente falar alguma coisa ou perceber, e nessa correria do dia a dia, né, eu falo, a galera tá na correria, não vai falar nada e tal. E aí já aconteceu de eu não colocar também, e aí às vezes vem gente falar comigo, poxa, senti falta do Terça Nobre essa semana. Então, quando eu escuto isso, quando eu leio isso, sabe, eu fico feliz, assim, meu coração fica contente de saber que tem gente que espera e fica lá esperando o episódio, que gosta de ouvir o episódio e sente falta do episódio. Então isso pra mim é importante e é o que me dá vontade e coragem de continuar. Que nem eu falei aqui em alguns episódios anteriores, né? Às vezes na internet tem uma galera que fica muito nessa essa cagação de regra, né? Que fica falando assim, mas todo mundo tem um podcast, aí até saiu um episódio do Porta dos Fundos tirando um sarro, assim, né? De podcast, mas assim, mais de grandes podcasts, assim. Mas é que, na verdade, assim, quando deu aquele grande estouro, né, dos podcasts na época da pandemia, realmente tava acontecendo, assim, que toda hora estava surgindo um podcast novo, assim como teve uma época que toda hora surgia um canal novo no YouTube, até as pessoas encontrarem um caminho. Então, assim, às vezes a galera vê a novidade e quer participar também, quer fazer parte, quer entender, falou, eu também quero ter um canal no YouTube, eu também quero fazer um podcast, que nem eu falei, a primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube foi em 2007, na época que eu trabalhava lá na Rádio Santana em Roseira, e zoando no celular, eu e o André Lucas, que era um grande amigo também lá da época da rádio, e a gente fazia muita zoeira lá no estúdio, eu tinha um gravadorzinho de fita, aquelas fitas pequenininhas assim, mini fita, meu avô que me deu, nossa, eu amava aquele gravadorzinho, tem ele até hoje, né, mas eu já não uso, então tá guardado assim de lembrança, com grande carinho, ainda funciona. E aí eu levava esse gravadorzinho pra escola e eu também ficava com esse gravadorzinho na rádio, eu ficava com esse gravador em casa, eu deixava esse gravador escondido no bolso e gravava os outros falando, mas não, nada comprometedor, só zoeira mesmo com os amigos, com a molecada, ficava gravando as coisas, depois mostravam pra eles e dava pra deixar aquela voz fininha, corrida, né? Então isso pra mim era muito legal. Então se eu tivesse conseguido colocar isso no YouTube na época, eu teria um monte de coisa engraçada pra ter colocado aqui. E uma dessas zoeiras foi esse vídeo que eu fiz no celular, postei em 2007 no YouTube, mas na época nem existia esse negócio de canal. Eu simplesmente vi um jeito de postar o vídeo, postei. Na época, o formato do vídeo ainda que era do meu celularzinho, o YouTube não lia aquele formato, mas o vídeo ficou lá postado sem funcionar. E aí uns anos depois chegou uma notificação pra mim no e-mail que o vídeo tinha visualizações e não sei o que, e aí tava lá funcionando e eu nem lembrava disso. E aí eu ainda fiquei pensando, falei, cara, é a primeira vez que eu postei. Então, assim, tem um monte de coisa de zoeira que eu gravei no gravadorzinho, que eu gravei nos vídeos também, que assim, que dava pra ter postado no YouTube muito antes, né? Então, assim, não foi assim a intenção, falar, vou ter um canal no YouTube, não sei o quê. Depois, quando mais tarde a galera começou a postar as coisas na internet também, e aí eu quis ter o meu canal pra eu fazer, assim, as minhas coisas mesmo de rádio, né? Os primeiros vídeos que eu comecei a postar no meu canal foi isso aí, bastidores de rádio, do estúdio que eu trabalhava, como que era meu dia a dia, assim, eu achava legal fazer isso, tipo, meio que uma espécie de video show do trampo, tá ligado? Como a gente via na TV, como a gente via nos filmes, né? Tu falou, acho legal fazer isso, e aí eu descolei uma camerinha e comecei a filmar. Então, assim, não que eu tivesse pretensão de que, nossa, esse canal vai ser foda, e aí teve um monte de canal que surgiu nessa época também, e que estourou, e aí eu acho que por isso também, né, quando a galera viu o Whindersson Nunes bombando no YouTube com milhões de visualizações e fazendo
um vídeo simples, né? Porque o começo do Whindersson, ele fazia simplesinho lá no quarto dele, ele e a câmera, mas assim, a simplicidade do cenário, né? A simplicidade do cenário, o menino com um estilo humilde, mas assim, muito conteúdo, muita ideia boa. Uma coisa que eu achava legal no Whindersson, né? É que hoje ele já tá em outro nível, outro patamar, né? Hoje ele já nem faz mais vídeos no YouTube, ele faz mais a parte de entretenimento, luta. O Whindersson já atingiu um patamar que dificilmente um youtuber vai atingir de novo. Mas eu gostava dele porque muita coisa que ele falava nos vídeos, gosto ainda, sou muito fã. Que agora ele não faz vídeos nesse formato mais. Mas ele sempre falou coisas assim que a gente se identifica muito, né? Fala assim, caramba, eu sempre pensei isso, mas nunca falei. Mas como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca pensei em falar sobre isso antes? Então assim, ele falava das coisas com uma simplicidade, ele dava a opinião dele em cima de filmes, de coisas que aconteciam na vida dele, de gente que levou surra de mãe, de chinelo de mãe que voa. Então esse tipo de coisa é coisa que aconteceu com muita gente e as pessoas elas se identificam. E aí muitas das pessoas começam falando, caramba, que da hora. Então, ele cresceu muito nesse sentido, mas não que ele tenha feito isso por acaso. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele fez todo o processo e merecedor de tudo da carreira dele. Não tô diminuindo de jeito nenhum, mas assim, é que eu acho que quando as pessoas começaram a ver que um menino simples conseguiria fazer grande sucesso na internet, todo mundo se sentiu capaz também de fazer. Falar, pô, eu também posso fazer, eu também posso. E aí é onde mora esse engano, né? Porque assim, não é simplesmente você ligar a câmera e sair falando qualquer coisa. Porque assim, mesmo que você saia falando qualquer coisa, você tem que fazer um próximo vídeo. Né? Eu lembro que uma vez eu estava assistindo a aula de História do Rádio da TV, né? Na época da faculdade. E aí o professor tava contando, né? De como foi a primeira transmissão de TV no Brasil e tal. Falou, legal, fizeram uma puta festa. Chamaram a galera do rádio, chamaram os famosos da época, os cantores da época, fizeram uma puta inauguração maravilhosa. E o segundo dia, né? O cara chegou, beleza, hoje foi legal pra caramba, e aí, o que a gente vai fazer amanhã? E aí todo mundo ficou em choque, né? Falou, putz, Então assim, aí começou a pensar nisso, qual que é o próximo passo? Então assim como eu falo aqui do podcast, cara, eu adoro fazer o podcast. Eu me sinto assim, que nem eu falo, como se eu estivesse fazendo um programa de rádio, que é um dos meus sonhos da vida. Por isso que eu gosto de ter esse cenário aqui, de eu estar com o microfone e estar com uma mesinha de som do meu lado e colocar trilha no programa também. Então assim, pra mim é como se eu estivesse vivendo esse sonho de fazer um programa de rádio, assim como eu fiz na época da Rádio Santana, quando eu era molequinho, sonhador, e ficava pedindo toda hora pro diretor da rádio deixa eu fazer um programa de esporte, deixa eu fazer um programa de música romântica, deixa eu fazer tudo que surgia de ideia a pedir. Às vezes tinha horário vago e aí eu fazia o programa. Então, assim, eu gosto muito de fazer o podcast, mas às vezes eu tenho esse problema também, de pensar assim, que eu vou falar? Já aconteceu de eu fazer um tema repetido, e não foi nem por mal, nem por preguiça, porque realmente me deu um branco na cabeça, e eu pensei naquele tema, eu vou fazer. Aí depois, quando eu tava editando o programa, eu falei, cara, mas eu tenho a sensação, né? Eu tenho a leve sensação que eu já fiz esse tema, mas aí não foi nem a leve, eu tenho a pesada sensação que eu já tinha feito esse tema. Aí eu fui procurar e eu tinha feito um episódio exatamente com o mesmo tema, assim, até o nome do tema eu pensei igual, cara. E olha que loucura, eu não lembrava e também não tive, né, a paciência de procurar se eu já tinha feito aquele tema ou não. Então, às vezes a gente trava na questão da criatividade, trava no que vai fazer, que nem eu comecei a fazer meu canal do Palmeiras, né, que chama Um Sonho Palestrino, inclusive ele tá lá congelado. E eu travei. Eu tava fazendo os vídeos. Eu tenho algumas ideias que eu anotei no bloco de notas lá de conteúdo para vídeo, mas simplesmente eu travei, né? Eu tive alguns problemas com os equipamentos aqui também, alguns problemas pessoais, mas o Terça Nobre eu continuei, consegui continuar fazendo. Um Sonho Palestrino eu travei, não consegui fazer mais. Eu quero continuar, eu vou continuar, isso vai ser resolvido logo logo. Pera aí, microfone, porra, bateu tudo aqui. Isso vai ser resolvido logo logo, mas assim, você imagina, eu travei na questão da criatividade, eu travei na questão de o que eu vou falar. Então eu acho que acontece isso também. Tem muita gente querendo ter YouTube, então vai lá, todo mundo faz um canal. E depois, mas e aí para você continuar alimentando conteúdo? E a paciência que você precisa ter para continuar postando os vídeos? E a paciência que você precisa ter para que você faça os vídeos e você ficar imaginando que você vai ter milhões de visualizações e você percebe que você não vai ter essas milhões. E aí você percebe que aquilo ali não vai te dar dinheiro. Então tudo isso faz a galera desanimar. Então por isso que muita gente começou o canal e parou. E assim como acontece com os podcasts, muita galera
fez podcast, e aí tem essa crítica, todo mundo tem algo pra dizer, mas tem mesmo, todo mundo tem algo pra dizer. Agora, se vai ser interessante ou não, aí não é você que vai decidir isso, né? Você fala uma coisa, tem gente que quer ouvir e gosta de ouvir, vai continuar ouvindo, a gente vai começar a ouvir e falar, putz, nada a ver, não combina comigo, não vou ouvir. Então é isso, é questão de gosto, mas o primeiro de tudo, a pessoa que vai fazer esse podcast, ela precisa gostar daquilo que ela tá fazendo. Então, que nem eu falo, o Terça Nobre, eu falo podcast porque é o que tá sendo feito hoje em dia, né? Pra você postar nas redes sociais, nas plataformas. Mas pra mim isso aqui é como se fosse um programa de rádio mesmo. Então por isso eu não tenho esse compromisso de fazer em formato de podcast, como às vezes a galera exige ou a galera acredita que seja o formato ideal, sabe? E eu não tenho também, assim, um rumo definido pro programa, né? Que nem eu falei, eu tenho vontade de fazer as entrevistas, tenho várias ideias diferentes, às vezes acaba saindo um pouco diferente do que eu esperava, mas assim, pra mim isso daqui é uma coisa que eu gosto de fazer. Então assim, não vou ser hipócrita de dizer que, eu não queria que tivesse visualizações, eu não tô fazendo pra fazer sucesso nem nada. Não, eu também tenho esse sonho também. Eu gostaria muito que tivesse um monte de visualizações, que fizesse muito sucesso também, gostaria sim. Mas eu não posso, tipo assim, eu faço porque eu gosto também. Então assim, se eu fosse fazer só porque eu vou ficar esperando que tenha milhões de visualizações, eu vou ficar esperando que caia do céu e que eu fique rico com isso, e aí eu já teria travado. Então assim, eu gosto de vir aqui, eu gosto de trocar ideia, então eu faço porque pra mim também é uma coisa que eu gosto de fazer. Então quando acontece de eu travar, de eu ficar pensando, aí às vezes eu repenso essa coisa, eu falo assim, caramba, será que já não chegou o fim do programa? Será que eu cheguei num limite que eu não tenho mais o que dizer? E aí, às vezes, eu me surpreendo com mensagens, né, de gente que fala, olha, poxa, continua porque o programa é legal, senti falta porque não teve essa semana. Olha, esses dias eu tava ouvindo um episódio e você falou tal coisa. E assim, às vezes faz tempo já. Episódio, sei lá, de 1 ano atrás, ou sei lá quantos episódios atrás, e a pessoa fala que ouviu e que aquele trecho ali serviu pra ela naquele dia, naquela semana, e coisa que eu nunca esperava, assim, quando menos eu esperava, eu recebi essa mensagem. Então, tem esse combustível, né? Assim, de saber que tem gente que gosta de ouvir, e aí o combustível também deu me sentir contente fazendo uma coisa que eu gosto, né? Mesmo que não seja remunerado, que não seja meu trabalho oficial da vida, mas que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. E é importante a gente fazer coisas que a gente gosta, sabe? Pra gente também não ficar só robótico nesse mundo. E com muitas delongas o começo do programa, que acabou já sendo um pouco do tema também, mas tem a ver com isso também, desse trecho da música Janaína, né? Que fala que a gente fica sempre sem perceber o dia a dia. A gente todo dia acorda 4h30 e na hora de ir pra cama ela percebe que não fez nada, assim, o que aconteceu, ela não percebeu. O dia amanheceu, ela levantou pra trabalhar, tomou banho, foi trabalhar, e quando ela percebeu já tá na hora de dormir de novo. E, sabe, o que aconteceu nesse meio tempo? Você só viveu de uma maneira robótica, né? Você só foi trabalhar, fez as suas obrigações, mas o que você fez de diferente? O que você fez pra você? Qual foi o carinho que você fez pra você mesmo? O que você tentou pensar diferente naquele dia? Você simplesmente só foi no modo automático, né? Porque é o que acontece muito na nossa vida, na vida da maioria da galera. Então, de vez em quando, a gente tem que parar pra entender isso, né? A gente tem que parar e prestar atenção nisso. Que nem eu falo, às vezes, já teve um episódio que eu falei aqui sobre viver um dia de cada vez e sobre aproveitar melhor as coisas do dia, né? Que nem eu falo, às vezes a gente fica tão... Que nem muitas as vezes que eu queria morar sozinho e não tinha oportunidade de morar sozinho, aconteciam várias coisas e eu ficava pensando, caramba, um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou morar sozinho. E aí esse dia chegou, e aí eu moro sozinho, e aí de repente eu não aproveito mais nada disso, eu simplesmente venho pra casa, tomo banho e vou trabalhar. E aí, tipo assim, um momento do dia, determinado dia eu parei e falei, nossa, que legal, tô aqui na minha casa, eu posso parar agora e assistir um filme tranquilinho aqui, posso deitar, não preciso falar nada pra ninguém, tô tranquilão aqui. Aí eu fui, lavei roupa e arrumei, e aguei minha plantinha, e aí de repente eu percebi, falei, nossa, que legalzinho, ó. Tô fazendo uma coisa que eu gosto, tô em casa, minha casinha, meu cantinho. E aí aquela respirada e você perceber tudo aquilo, né?
coisas que você queria, que você buscou e um dia você encontrou, você conseguiu. E no dia a dia a gente não tem essa mania de saber comemorar, né, as nossas pequenas vitórias. Mesmo que sejam pequenas, mas que são vitórias, são buscas que você teve na vida. E aí eu falei disso nesse episódio, né? Então eu falei assim de como que a gente busca tanta coisa, mas às vezes a gente tem coisas legais ali que a gente não tá sabendo apreciar. Então por isso a importância assim que de vez em quando a gente tem que parar e perceber isso. E não é toda hora que a gente consegue, porque as coisas elas acontecem todos os dias e bastante, que nem eu falo. Eu brinco assim, tem hora que os problemas fazem fila, né? Então assim, quando você mal termina de resolver um, já tem dois esperando na fila ali. Fala, vamos amigão, vamos aí que você tem problema pra caramba pra resolver. Não pensa que a vida é esse parquinho não, filho, vamos lá. Então a gente fica só focado nisso, em resolver, em sair de situações que nos incomodam e a gente deixa de perceber um monte de coisa legal. Então nesse episódio, né, de apreciar as pequenas coisas, eu também falei um pouquinho sobre isso, né? Então tem hora que a gente precisa também parar para perceber, por mais que seja difícil a correria, mas de vez em quando a gente tem que ter esse estralo, né? E no episódio passado do Terça Nobre eu falei sobre isso, né, sobre a mensagem que nunca chegou. Que quando às vezes a gente fica esperando, né, que alguém venha falar com a gente, ou que alguma pessoa do nosso passado reapareça, a gente fica esperando, e às vezes a gente não tem mais, assim, aquela possibilidade de correr atrás, mas por algum segundo, algum momento aquilo passa na nossa cabeça, assim, de que um dia a gente vai ser procurado de novo, né, e não só isso, às vezes a gente fica assim, sem conseguir dar o próximo passo, sem conseguir ir pra frente, porque a gente ainda tá preso no passado, né? E nessa música Janaína também fala isso, né? Que ela se alimenta do passado. Então, às vezes a gente usa como base muita coisa que aconteceu no passado pra gente continuar com os relacionamentos futuros, com os relacionamentos atuais. Mas não é legal a gente tirar como base porque são pessoas diferentes. Claro, às vezes a gente pode usar como exemplo de coisas que não fazer, de coisas que não falar, mas às vezes a gente tem a mesma régua pra tudo, como se as pessoas fossem as mesmas e que as atitudes fossem iguais. Aí fala, que nem como tem aquelas frases clichê, né? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, não sei o quê. E assim, cada pessoa tem ali um universo dentro da cabeça dela e um monte de coisa, tanto coisa legal como coisa ruim também. E a gente só vai descobrir isso convivendo, né? Então a gente não pode ter isso como parâmetro, né? E muitas vezes a gente espera e não acontece. E, né, eu falei também, usei como base, assim, alguns filmes também, né? Que às vezes a gente vê também, né, nos filmes como se alguns relacionamentos voltassem, né? A pessoa fica separada o filme inteiro e no final volta, ou na novela, a novela inteira separada e no último episódio volta. Mas na vida real, assim, existe muito, muito diferente, né? E as pessoas, elas não gostam de dar o braço a torcer. Que nem eu falei também sobre relacionamentos que às vezes acabam, porque as pessoas elas querem que aquela treta acabe, que a briga acabe, mas às vezes ela não quer terminar com a pessoa, ela não deixou de amar a pessoa, só que tá tão difícil que ela prefere terminar, começar um relacionamento com uma outra pessoa do que tentar consertar aquele relacionamento ali. Que ainda existia amor, mas que não estava existindo compreensão, não estava existindo empatia. Então aí a pessoa prefere zerar. Assim como amizades também, tá? Tem muita gente que às vezes prefere zerar as amizades. Você fica com uma chateação e aí de vez você tentar entender o que aconteceu, você sentar e conversar, aí simplesmente você para de andar com essas pessoas, você para de ver esses amigos, não vai mais em lugar nenhum, não vê, não encontra, que nem eu falei, da época da faculdade, tipo assim, fazia, sei lá, 10 anos que a gente não conseguia reunir todo mundo. E aí você fica imaginando o que aconteceu com essa pessoa nesses 10 anos. Hoje se tornou um completo desconhecido pra mim, mas há 10 anos atrás era um amigo que eu via todo dia, que a gente almoçava junto, ou então que a gente jantava junto na faculdade, a gente fazia esse trabalho juntos da faculdade, sabia um monte de coisa da minha vida, eu sabia um monte de coisa da vida da pessoa, e hoje é um completo desconhecido. Então, às vezes tem amizades que de repente poderiam durar mais, mas simplesmente pela correria do dia a dia, ou simplesmente porque alguma coisa que nos magoou, nos chateou, a gente se afastou e nem tentou entender, não tentou sentar e conversar pra ver se dava pra arrumar aquilo. Então, assim, relacionamentos de namoro, relacionamentos de amizade também acontecem isso, né? Às vezes, quando a gente tem algum problema assim com um familiar, às vezes acontece a gente não fala mais com aquele familiar, não vê mais tal. Mas aí num determinado Natal a pessoa tá lá, num determinado aniversário você acaba encontrando, e aí você releva um monte de coisa, quando você vê você tá trocando ideia, aí eu acho que na família às vezes existe um pouco essa facilidade, entre aspas,
Porque em algum momento vai ter esse encontro, mesmo que seja sem querer. Mesmo que você não queira, pode ser que se trombe em algum casamento, ou infelizmente algum velório, em algum momento tem essa. Agora, assim, quando são amigos, né, dificilmente, às vezes pode ser que os círculos de amizade sejam completamente diferentes, que se você de repente não fizer um esforcinho, talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Assim como eu falo também em questão de términos de relacionamentos, né, assim, às vezes acontece de você nunca mais encontrar a pessoa mesmo em lugar nenhum. Nunca mais, sabe? Parece que a vida mesmo se encarrega de simplesmente tirar aquilo do seu caminho. Quando você reza e livrai-nos do mal, amém, parece que te livra de uma maneira, de um livramento tão grande pra você, ou até seja um livramento pra pessoa, né? A vida livrando você da vida da pessoa, eu não sei para qual lado que vai, mas às vezes é tão grande que nunca mais você encontra mesmo, assim, nunca mais mesmo, nem por acaso no metrô, nem nunca, porque os círculos também são diferentes, os ciclos foram fechados também, então é muito louco isso. Então, por isso quando às vezes eu vejo essas cenas assim de filme e de novela também, eu até gosto, né, eu sou um cara que eu gosto muito de filme, eu sou um cara gosto de novela, eu sou um cara que sou romântico. Eu acredito que eu acho que eu sou uma pessoa romântica, ou pelo menos eu gosto de coisas românticas. Não sei se eu realmente sou romântico em si, mas eu gosto de ver, gosto de apreciar. E aí quando eu vejo essas cenas assim, que a pessoa se tromba sem querer assim no aeroporto, né, que tem 1 milhão de pessoas passando e você deu de cara com a pessoa no aeroporto, deu de cara com a pessoa numa estação de metrô ou numa região muito lotada, eu fico pensando, mano, será que isso é real? Será que isso acontece na vida real? Comigo nunca aconteceu, né? Mas quem tiver acompanhando aí e já tiver acontecido, me conta, porque às vezes eu fico sempre achando que é só em filme que acontece isso, ou novela também, que novela é mais dramático, mas filmes também às vezes acontece. Tem uns filmes assim que você fala, mano, como que isso pode ter, como pode ser possível isso, né? Mas filme, né? Precisa dar certo, precisa ter um final feliz. Mas às vezes na vida não é assim, é bem diferente, a realidade é bem diferente. Hoje a primeira parte foi diferente, aqui no Terça Nobre. @EuriBenevento em todas as redes sociais. Se você que tá ouvindo o programa pelas plataformas, né, que é Spotify, Google Podcast, você gosta de ouvir, só ouvir o programa, dá pra assistir também, youtube.com/EuriBenevento, Euri com Y. Obrigado aí pra galera que se inscreveu no canal essa semana, subiu um pouquinho o número de inscritos também. Se você tá ouvindo e se você tá assistindo e não é inscrito ainda no canal, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo e compartilha com seus amigos. Você pega e fala, ó galera, meu amigo Euri tá fazendo um podcast, manda lá o tio Chicória pra ele, pra dar risada, ver se a pessoa gostou do tema. E aí você compartilha. Fazia tempo que eu não fazia o episódio de boné, pra você que tá ouvindo só e quiser assistir, eu tô de bonezinho nesse episódio. Esse boné aqui eu ganhei do meu amigo Jaime, ele trouxe lá dos States pra mim, já que ele foi viajar lá nos Estados Unidos. Ele trouxe esse bonezinho de presente do Saturday Night Live, que é um programa de humor lá, e aí foi um dos primeiros programas que o Jim Carrey apareceu na TV. A gente é muito fã do Jim Carrey, inclusive eu quero fazer um episódio com o Jaime, já tá prometido faz tempo, né? A gente tem 2 episódios aqui no Terça Nobre, mas tem um episódio que a gente quer fazer especial, contando um pouquinho sobre Jim Carrey, sobre os filmes que a gente gosta dele também, do Jim Carrey. Então, esse convite ele está aberto já faz um tempo, mas uma hora a gente vai conseguir gravar esse episódio aí. Então se você que tá só ouvindo e quiser ver, youtube.com/EuriBenevento, aproveita e já se inscreve no canal e assiste aí o podcast com imagens, como queira um videocast. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. É hora de girar o botão aleatório e eu não tô rouco esse episódio. Na semana passada, se eu tivesse gravado, eu estaria rouco. Tive um problema sério na garganta, uma inflamação chata, tava um puta tempo gelado, mas não só isso, né? Alguns outros problemas também que não consegui gravar. Então se eu tivesse gravado, eu acho que eu teria emendado 3 episódios seguidos rouco no Terça Nobre. Esse é Rouco Nobre. Vamos ao tema de hoje, que nem eu falei, né? A gente começou o programa e esticou tanto, a delonga foi tão grande que eu praticamente fiz um outro tema, né? Então, agora sim vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, de coração pra coração. Vou cansar! Parece aqueles programas românticos, né? De coração pra coração, aqui na Punch Love. Tem um programa assim que chama de coração pra coração? Acho que tem um programa que acho que é dentro de um programa romântico. Tem uma carta que lê que chama de coração pra coração. Tipo aquela da Transcontinental que fala, esqueci de te esquecer. Olha só.
Mas não é... Esse tema de hoje, né, seguindo a linha dos nossos temas aqui do Terça Nobre, que nem eu falei no episódio passado, né, a mensagem que nunca chegou. Às vezes a gente fica esperando muito e tem certas coisas que não vão mais acontecer, que tem coisas que precisa partir também de nós, né? Que nem eu falei, se você de repente você gosta da pessoa e você correu atrás e mesmo assim não deu certo, então tipo assim, é uma coisa que não faz sentido continuar insistindo nisso, né? Então, eu vi um vídeo, tá rodando bastante nas redes sociais também, várias versões, né? Mas que fala assim, que se você foi picado por uma aranha, esse veneno da aranha tá correndo no seu sangue, e de vez você procurar a cura pra isso, você acabou de ser picado e você tá com veneno no sangue, você tem que se curar disso. Você vai atrás da aranha e você quer saber por que a aranha te picou, e você quer convencer a aranha que você não merecia isso, porque ela não deveria ter feito isso com você. E aí no final ele fala assim, esse vídeo não é sobre aranhas. E essa metáfora faz sentido, né? Então, quando você gosta de uma pessoa e você vai atrás dessa pessoa, e essa pessoa fala que não quer nada com você e já não tem mais pra onde correr, né? Esse relacionamento já não tem mais como continuar. Então por que a gente continua insistindo nisso, né? Então esse das aranhas fala isso, né? Se você foi picado, você tá com veneno no sangue e não faz sentido você querer saber por que você foi picado. Faz sentido você ir correr atrás de um antídoto pra isso, de você se curar daquela dor, de você se curar daquele veneno. E muitas vezes a gente fica insistindo, né? A gente fica dando mini facadinhas na gente pra ir atrás dessa pessoa, assim, tipo assim, a humilhação nossa de cada dia nos dá hoje. Então, eu lembro de um relacionamento que eu tive que eu gostava muito dessa pessoa e eu fui muitas vezes atrás. Assim, todas as vezes que eu ia atrás, eu me arrependia, assim, muito mesmo. E eu assim, mas só que eu era mais novão, assim, eu ia na casa da pessoa, eu ainda tinha amizade com a família e tal. E eu ia lá, assim, tipo assim, não contente em ser humilhado, eu voltava lá pra ser mais humilhado. Tipo, sabe que idiotice? E várias vezes. E era incrível, porque quando eu tava pensando em ir, né, eu falava assim, nossa, eu vou lá na casa dela hoje, eu vou falar pra ela que eu gosto dela ainda e que eu quero ficar com ela. E aí algo dentro de mim já falava, né, minha intuição, já falava assim, meu, não, não vai. Para de ser burro, de ser trouxa. E aí eu ficava ignorando a minha intuição, eu ficava ignorando a minha previsão. Tipo assim, eu já era tragédia anunciada, sabe? Eu já sabia que ia dar merda. E, tipo, mesmo assim eu ia. Aí, tipo assim, sabe quando você se arrepende no segundo em que você tomou a atitude, que nem eu já falei aqui no programa? Então, tipo assim, na mesma hora que eu pisei lá na porta, eu falei, puta, que merda que eu tô fazendo aqui. E aí eu voltava pior do que eu tinha ido, né? E aí aquilo, cada vez que acontecia, e não foi uma vez só, pra vocês verem como eu sou burro em alguns momentos, eram meses pra me recuperar, mas assim, bastante, sabe? Eu demorava muito pra me recuperar, pra eu conseguir levantar daquele tombo. E um dos últimos tombos que eu tive também foi isso, assim, deu um dia simplesmente idiota também, que eu tava trabalhando, e as redes sociais do cara que trabalha lá também comigo, ele deixou tudo aberto lá, foda-se, o Facebook dele tá aberto. E aí eu falei, beleza, eu vou usar, já que seu Face tá aqui, eu vou olhar. E aí eu peguei, entrei no Face e fui pesquisar essa pessoa, né, de um outro relacionamento que eu tive. E aí eu vi, né, um monte de coisa lá. Foto da pessoa feliz na vida dela, com a outra pessoa que ela já tem, do novo relacionamento. E aquilo pra mim foi muito ruim, foi muito triste. Eu não tava preparado pra ver aquela cena. E eu demorei muito tempo pra conseguir me recuperar disso, assim, pra eu entender, pra eu conseguir, sabe, parar de sofrer por causa daquilo. Eu cheguei até a procurar ajuda mesmo, porque realmente sozinho eu não tava conseguindo. Conversei com um psicanalista até, assim, porque realmente eu não tava sabendo lidar mesmo com a situação. Então, já faz um tempo, graças a Deus, mas assim, sabe, às vezes a gente fica procurando coisa que a gente não quer encontrar, velho. Tipo assim, por que eu fui atrás disso? Que burro! Assim, se eu não tinha capacidade de lidar com isso, por que eu fui atrás disso? Então, tem certas coisas que, assim, realmente, que nem eu falei aqui naquele episódio, assim, o passado não pode mais se machucar. Mas tem certas coisas que, se tá no passado, tem um motivo pra tá lá. Então, assim, é muito importante a gente sempre procurar, e aí eu falo isso pra mim também, de procurar entender o porquê que aquilo acabou. Então, toda vez que sentir saudade, então lembra por que não tem mais na sua vida.
que nada dura pra sempre, a gente sabe disso. Mas assim, por que não tem mais? Por que você não vê mais aquele amigo? Por que você não vê mais aquela pessoa que você gostava? Por que você não tava namorando com aquela pessoa mais? Por que hoje em dia não tem mais contato nenhum, não se fala? Então toda vez que você sentir saudade, mas também lembra disso, sabe? Procura entender o que aconteceu, sabe? Porque é que nem eu sempre falo daquele vídeo do Mário Lago que ele fala assim, não queira voltar em determinados lugares porque você não vai encontrar aquilo que você teve num outro momento da sua vida. Então essa busca eterna que eu tenho também por algumas coisas assim, isso já me machucou bastante. Então hoje eu tenho mais assim cautela em relação a isso. Eu até tenho saudade, mas assim, tipo aquela coisa que vem um pouquinho, você até sente a nostalgia, mas rapidamente pula, sabe? Próxima página, vamos ver o que tem pra fazer. Siga em frente, né? Tipo isso, me forço a seguir em frente, porque assim, às vezes eu posso cair num lugar que vai ser difícil pra sair de novo. E cada vez que você sai de uma coisa dessa, que você tenta se recuperar, você volta mais fraco. É que nem eu falo, né? Daquela música, né? Cada volta é um recomeço. Beleza, cada vez que você recomeça com experiências de coisas que você já passou, mas você também recomeça com fraquezas. Você também recomeça com traumas, você recomeça com medo, você recomeça sem tanta força que você teve há tempos atrás. Então, assim, é importante a gente olhar pra frente e tomar cuidado mesmo com algumas coisas pra gente não ter que ficar, sabe? Porque demora às vezes pra se recuperar, não é uma coisa que é rápida. Então tem momentos que a gente precisa realmente entender para onde a gente tá indo, então, e que vespeiro que a gente tá mexendo, né? E aí quando eu falo desse tema de coração para coração, e quando a gente conversa com as pessoas e tenta entender isso, né? Que nem cada pessoa tem ali uma infinidade de coisas que viveu. E às vezes a gente tem assim aquela coisa de se colocar no lugar da pessoa, né? A empatia, de você tentar entender o que aconteceu, de a pessoa fazer um desabafo com você e você tentar dar uma solução pra pessoa, ou então você tentar entender o lado daquela pessoa. Mas às vezes também tem aquela questão assim de você não se identificar, porque são realidades diferentes, né? Então assim, a gente conversa de coração pra coração, sabe? O que eu sinto no meu coração, o que você sente no seu. E às vezes, pra mim, pode não fazer sentido. É que nem eu falei assim já aqui em episódios assim, que tem gente que às vezes critica, né, essas pessoas que sofrem muito quando um cachorrinho morre, um gatinho morre, um pet, né, um animalzinho de estimação morre. E tem gente que critica porque a pessoa tá sofrendo tanto. Só que às vezes essa pessoa que tá criticando, talvez ela nunca teve um cachorro na vida dela. Nunca teve um pet, nunca teve um animalzinho de estimação na casa dela, então ela não sabe como que é desenvolver um amor por um bichinho daquele ali. Então ela não vai ter lugar de fala mesmo, ela não vai entender por que a pessoa tá sofrendo tanto. Ela vai falar, mas é só um cachorro, vai lá pegar outro. Mas não é bem assim. Então, assim, como que você vai entender isso se você nunca teve um cachorro assim? Então, tem certas coisas que só você sentindo que você talvez vai entender. Então, que nem eu falo, às vezes você conversa com as pessoas assim e, né, perdeu um ente querido, e aí alguém fala assim pra você, o pai da pessoa morreu, a mãe, algum ente querido muito próximo, aí fala... Você vai falar pra pessoa assim, né? Infelizmente eu perdi meu pai quando eu era criança, então eu passei a vida inteira sem meu pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 8 anos, eu tenho 34 hoje, então eu fiquei muito mais tempo sem do que com. Então, assim, se acontece de morrer o pai de alguém, às vezes eu falo, cara, eu sei como é que é, cara, é foda. E às vezes a pessoa acha ruim, tipo assim, né? Só eu sei a dor que eu tô sentindo. Então, tem gente que até na dor tem o egoísmo de achar que a dor dela é maior que a dor da outra pessoa, assim como eu sempre falo aqui no programa. Então, assim, a gente não sabe a dimensão do que é o que a pessoa tá sentindo naquele momento. E às vezes pode ser uma coisa besta. Você tá olhando, você pode achar que é uma coisa besta. Nossa, mas ela tá sofrendo tanto por isso. Mas aquele ali é o momento da pessoa, não é o seu. É que nem eu falo, né? Não é sobre você. Às vezes a galera usa muito essa, não é sobre isso, não sei o quê. Mas realmente eu gosto e não gosto, tá? Esse negócio de ficar falando sobre isso, sobre aquilo, ou lugar de fala. Eu não uso muito isso, mas é que no programa de hoje realmente faz sentido. E eu gosto dessa frase pra algumas coisas. Então quando eu falo assim, não é sobre você. E isso muitas vezes serve pra mim. Tipo assim, tem certas coisas que tá acontecendo, eu tô puto, eu tô chateado, não sei o quê, mas assim, aquilo não é sobre mim, não é meu. Eu tô, às vezes, chateado por uma coisa que não depende de mim. Que, infelizmente, saiu do meu controle e, assim, eu não posso
Que nem eu falo, eu não posso esperar que as outras pessoas pensem da mesma maneira que eu penso. A expectativa que a pessoa cria em cima de mim é dela, e a expectativa que eu crio em cima das pessoas é minha. Então, se acontecer qualquer coisa, a culpa é minha, não é culpa da pessoa. Eu que criei essa expectativa. Então não é sobre então não é sobre a pessoa, é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre outra pessoa. Então sabe quando a gente precisa entender isso? Entender o lugar que tá acontecendo naquele momento? Então, eu vi um vídeo esses dias também da Kelly Smith, né? Que fala aquela música, né? Que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então ela fala sobre isso também, que ela fala sobre a dor. Então às vezes você tá chateado com uma coisa que pra você faz muito sentido e aquilo é infinito, é uma coisa que parece que o mundo vai acabar pra você. E alguém pode olhar e falar, nossa, a pessoa tá chorando por causa disso. Eu com tanta coisa aqui, não sei o que, e a pessoa chorando. Só que naquele momento é a dor que a pessoa conhece. Talvez ela não tenha passado pelo mesmo tanto de traumas que você, talvez ela não tenha passado as mesmas coisas que você, não sofreu o mesmo tanto que você. Mas o sofrimento daquela pessoa também é legítimo. Ela está sofrendo, aquilo está deixando a pessoa chateada. Ela está sem saber o que fazer. Então é esse o momento que a gente tem que compreender. Então mesmo que por mais estranho que pareça, ou mais bobão que pareça ser, a gente tem que pelo menos entender e reconhecer que é legítimo aquele sofrimento. Se a gente tiver a liberdade, se a gente tiver a capacidade, se a gente tiver a oportunidade de repente de falar para aquela pessoa, olha, eu entendo isso que você está passando, mas tenta fazer tal coisa, ou se a gente puder dar um conselho, se a gente puder de alguma maneira ajudar aquela pessoa, ou de alguma maneira até mostrar pra ela, olha, isso que você tá passando é complicado, eu sei, mas olha, você pode resolver de tal maneira. Então, às vezes, se você tiver essa oportunidade, talvez aí você pode até mostrar isso pra pessoa. Mas não tirar a legitimidade daquilo. Porque é o que acontece muito, sabe? Hoje as pessoas ela têm essa mania, assim, tipo, que nem eu falo, disputa de dor, disputa de problema, sabe? E às vezes pode até ser sem querer, tá conversando e a pessoa fala, nossa, aconteceu tal coisa comigo, bateu o meu carro e não sei o que. Aí a pessoa, nossa, meu carro também bateu uma época, não sei o que. Às vezes você fala isso, que eu já falei aqui no programa. Às vezes você vai contar uma história parecida, mas não quer dizer que você tá querendo dizer que tudo que a pessoa viveu, você também viveu. Às vezes você tá contando essa história pra mostrar que você tem uma noção do que a pessoa tá sentindo, que você se identifica com aquela situação. Não quer dizer que você quer ter vivido a mesma coisa que a pessoa viveu, então tudo que a pessoa falar você tem alguma coisa pra rebater. Às vezes tem gente que é assim, mas às vezes não. Que nem eu já falei, eu tento me controlar nesse sentido, porque a minha cabeça faz isso. Às vezes alguém me conta uma coisa, e aí a minha cabeça puxa uma situação parecida, eu falo, nossa, uma vez aconteceu comigo, não sei o quê. Mas assim, na minha cabeça, na minha inocência doida, eu imaginava que era assim, que era uma coisa pra me identificar e me solidarizar com a pessoa. Falar, nossa, eu sou solidário a você porque isso já aconteceu comigo também. Eu sei do que você tá falando, tenho noção. E isso pra mim era uma coisa normal, só que eu também cheguei a perceber que tem gente que se incomoda com isso. Então tem momentos e momentos, a gente vai poder falar, e tem momentos que a gente, por mais que a gente tenha vivido aquela história, a gente até saiba o que pode acontecer, mas a gente vai lá e segura, a gente se recolhe na nossa insignificância pra não tirar ali, porque no momento o foco não é você, né? Que nem eu falo, no momento não é sobre você, é sobre outra pessoa. Então, deixa aquela pessoa viver aquele momento dela e você se recolha na sua insignificância. Muitas vezes a gente faz isso, que eu tô falando, a gente faz isso sem perceber. Mas mesmo fazendo sem perceber, pode ser que a outra pessoa fique chateada, se incomode. Como tem aquela frase da culpa das estrelas que eu gosto de dizer aqui no programa, né? Que fala que alguns infinitos são maiores que os outros, né? Então, assim, eu ali na minha dor, eu ali na minha chateação, eu ali no meu sentimento, aquele momento pra mim pode ser muito grande. Pode ser uma coisa que realmente me tire o sono, pode ser uma coisa que me deixa muito chateado. E às vezes uma pessoa olhando de fora, ela pode olhar e falar, nossa, mas ele tá sofrendo por causa disso. Nossa, eu fiz isso tal coisa e, nossa, eu tirei de letra isso daí. Ou então quando eu falo, quando as pessoas às vezes gostam de usar exemplos alheios pra fazer você se sentir melhor, né? Tipo, olha, para de chorar, você tem uma casa, tem gente que mora na rua. Para de chorar, você tem um emprego, tem gente que tá desempregada. Só que não é isso. Cada pessoa tá numa corrida particular. Né? Então, que nem eu falo, né? Que às vezes a gente fica nessa coisa de se comparar com as outras pessoas, de ver a vida alheia e ficar pensando assim, nossa, por que eu não consegui? Que nem às vezes eu fico, né? Já me deu crises assim de existência, de eu encontrar com amigos da época da escola e eu ver esses amigos casados, vendo esses amigos tendo carro, tendo casa, tendo filhos, e parece que a vida deles é super maravilhosa.
e aí eu tô ainda trabalhando, eu não tenho casa própria, eu não sou casado, eu não tenho filhos, e aí eu fico pensando assim, caramba, eu fiquei pra trás. Caramba, acho que eu nunca vou ter essas coisas. Caramba, tô me sentindo mal por isso. Então, já me peguei tendo essas crises de existências por me comparar com essas pessoas. Só que eu não sei, que nem eu falei, quando acabou a escola e eu fui trabalhar e essas pessoas foram fazer outros. Eu não sei o que aconteceu nesse tempo. Eu não sei se essas pessoas realmente são felizes. Eu não sei se elas estão vivendo uma vida que elas planejaram viver. Assim como elas podem olhar pra mim também e pensar, pô, será que o Euri é feliz? Então, nossa, o Euri tá feliz porque ele faz isso e faz aquilo. Pode olhar minha vida e pensar que eu tô feliz pra caramba, que eu planejei tudo isso. Então, sabe, elas não sabem o que acontece no meu dia a dia, assim como eu não sei o que acontece no dia a dia delas. Então, eu não posso comparar minha vida com essas pessoas. Na verdade, a gente não pode comparar a nossa vida com a vida de ninguém, mas, assim, que são pessoas que a gente conviveu, são pessoas próximas, então a gente usa como base. Então, assim, pessoas da mesma idade, né? Pô, eu estudei com essa pessoa, tem a mesma idade que eu, e hoje eu tô numa situação e ela tá numa outra, bem melhor e tal. E a gente teve as mesmas escolas, as mesmas condições e tal. Então, sabe isso quando a gente quer comparar por causa disso? Então, assim, não é justo, porque eu não sei o que acontece na vida dessas pessoas, eu não sei o que elas fizeram pra chegar até ali, assim como elas não sabem o que eu fiz, como que foi o meu caminho até hoje. Então, às vezes a gente faz algumas comparações, né? A nossa cabeça é doida, a gente faz umas comparações que não tem porquê. Assim como tem aquela frase, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente fica olhando pra fora e às vezes esquece de olhar pra dentro. E assim, quando a gente fica nessa situação assim de conversar com as pessoas e se identificar, por isso que às vezes assim, o coração pode falar mais alto. Quando a gente conversa de coração para coração, que nem é o tema do programa. Então assim, se você sabe trocar ideia e você sabe que aquilo que tá acontecendo tá vindo de dentro do coração da pessoa, que você sabe que aquilo que a pessoa tá passando, a verdade que a pessoa tem, faz sentido pra você, eu acho que é a conversa mais legal que existe. Porque, assim, já aconteceu de eu conversar com pessoas de situação financeira completamente diferente da minha. Sabe, assim, de não viver um terço do que eu vivi, assim, da questão de dificuldade financeira, de sofrimento na época de escola e não sei o quê. E a pessoa ali com uma outra vivência completamente bacana, com grana pra caramba, outro tipo de criação, de escolas e tal. E mesmo assim a gente sentar, começar a conversar e a gente conseguir se identificar em algumas coisas. Conseguir ter a empatia, conseguir entender por que algumas coisas chateiam, por que algumas coisas deixam feliz. Então, que você simplesmente abre o coração pra conversar. E eu não tô falando de relacionamento, não. Eu tô falando de conversa mesmo, com qualquer pessoa. E aí quando você abre o seu coração sem o julgamento, sem as culpas, sem aquela coisa de você sempre querer colocar o bedelho em tudo. Porque assim, a gente tem essa mania, né? Que nem eu falo, a gente tem essa coisa dentro da gente, né? De julgar, né? Então assim, qualquer coisa que acontece, a gente sempre tem uma opinião. E às vezes a pessoa vem falar uma coisa pra você e às vezes a pessoa só tá conversando, ela tá desabafando, ela tá te contando o que aconteceu e automaticamente você já julgou, né? A pessoa falou, você já julgou. Aí, segundamente, você já vai querer dar uma opinião pra... se fosse eu, que não sei o quê. Aí, quando chega na vez de acontecer com você, você não sabe resolver. Então, assim, pra gente ver o problema ali, ver a situação... É sempre fácil, né? A gente olhar de fora e achar e colocar um bedelho ali e falar, não, faz assim, faz tal coisa. Mas aí, que nem eu falo, às vezes envolve muito mais informação, né? Que nem assim, às vezes a pessoa tá reclamando de alguma coisa, tá, por que você não vende isso daí? Só que às vezes tem ali um valor sentimental, tem um valor simbólico. Que nem eu falo da questão também, assim, da pessoa ter o valor sentimental numa coisa que ela comprou. Então, assim, você não sabe o tanto que a pessoa ralou pra comprar aquela coisa. Aí você olha, assim, é um negócio que, principalmente colecionador tem essa mania idiota, né? Você chega ali, o negócio vale 2.000, o colecionador fala, dou 400 conto, não sei. Só que você não sabe o tanto que aquela pessoa ralou pra ter os 2.000 pra comprar aquela coisa. E aí vem alguém que não sabe metade da história e simplesmente fala, dou 400 isso aí. Porque pra ela não tem valor sentimental, ela é fria, ela tá vendo de fora. É completamente frieza. Então, por isso que a gente precisa entender a história da pessoa, a gente precisa entender o histórico pra chegar até ali. Por isso que tem que vir do coração a informação também, porque
Então, assim, aquele valor sentimental que tem pra pessoa, às vezes o negócio pode estar caindo aos pedaços. Mas, ó, isso aqui pertenceu ao meu pai, isso aqui foi do meu pai e eu gosto muito porque ele usou no casamento, não sei de quê. Então, sabe isso? Tem certas coisas que o valor é sentimental. Tem certas coisas que o valor é importante por saudade, é importante por uma coisa que você viveu, é importante por um tanto que você ralou, né? Que nem eu conto lá no meu canal do Palmeiras também, eu mostrei uma camisa, que foi a primeira camisa oficial do Palmeiras que eu comprei com o meu dinheirinho ali que eu trabalhava, tinha um cartãozinho, fui lá na loja, comprei a primeira vez uma camisa oficial pra mim, com o meu dinheiro, do meu trabalho. Então, assim, aquela camisa eu nunca vou vender. Se um dia eu precisasse vender minhas coisas, sei lá, espero que isso nunca aconteça. Mas, assim, é uma coisa que eu jamais iria vender. Porque pra mim aquilo lá tem um valor histórico, tem um valor sentimental. Não tem valor de dinheiro. Aquilo foi se alguém perguntar qual foi a primeira camisa que você comprou na vida, falar, essa aqui. Sabe, com o meu dinheiro, que eu não precisei pedir pra ninguém, que eu fui lá, trabalhei, conquistei. Sabe, é pequeno, é simples, mas é meu, é minha história. Então eu sei o valor que tem aquilo pra mim. Assim como eu tô falando dessas situações, às vezes as pessoas ficam tristes por uma coisa simples, que a gente olha de fora e vê que é simples, mas pra pessoa faz sentido pra caramba, a pessoa tá triste. Então, assim, é legítimo também. É lógico que a gente também não pode banalizar, que eu tô falando aqui, né? A gente não pode. Porque tem gente que realmente, às vezes, exagera um pouco nessas situações. A gente não pode deixar isso acontecer, de banalizar. Mas a gente tem que tentar respeitar e entender a dor daquela pessoa. E de repente, mesmo que seja descabida, mas que você falar com um jeitinho. Falar, olha, sei que é complicado, mas né, vê direitinho isso aí, procura uma ajuda, conversa. Não você chegar esculachando, chegar com os dois pés no peito e simplesmente tirar o mérito, tirar a legitimidade daquela chateação, daquela dor que a pessoa tá sentindo. Então é sempre importante a gente saber ter essa empatia, tentar olhar e imaginar também se fosse com a gente, né? Se fosse comigo, o que eu faria? Será que eu ia ficar chateado? Será que eu ia gostar que alguém chegasse em mim falando comigo desse jeito e tal? Então tem certas coisas que a gente precisa ter mais cautela também pra falar, né? Pra não chegar arrebentando tudo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Então, tem uma letra de uma música que eu trouxe hoje, que nem eu comecei o programa com Janaína, mas não é Janaína que eu vou ler aqui, porque como eu falei, tem um episódio que eu já li ela, que é uma música do Lenine, que chama Paciência. E eu acho que tem um pouco a ver também com isso que a gente tá conversando. Não vai dar pra tocar a música inteira aqui, porque realmente tem essa questão dos direitos autorais, mas depois vocês pegam pra vocês ouvirem também. Com certeza, vocês que estão acompanhando o podcast já devem conhecer, mas se você ainda não conhece, pesquisa lá como Lenine, Paciência. É uma letra muito bonita e ela começa assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Esse primeiro momento, né, a música ela começa falando disso, né, que mesmo quando essa correria do dia a dia, essa loucura, tem um momento que o nosso próprio corpo pede calma. Mano, para, respira, senão você vai pirar. Mas a vida não para, então você precisa ter esse momento, você precisa entender isso. Que independente de você, as coisas vão continuar acontecendo, que eu já falei aqui no programa. Então mesmo que às vezes a gente queira revolucionar um monte de coisa, então assim, vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo independente de você. Então você que precisa entender o momento que você precisa ter calma, o momento que você precisa parar, que nem ele mesmo fala na música, né? Mesmo que a galera tá na correria, eu não vou correr. Eu não tô com pressa, vocês estão com pressa, eu não tô com pressa hoje, eu vou na valsa. Eu vou dançandinho aqui na calma. É que nem, às vezes eu brinco, né, com a minha irmã, falo, vou me atrasar com calma. Tipo assim, eu tenho que sair de casa 11h30 da manhã, eu acordo 9h. Aí quando eu vou ver, tipo, é 11h15 e eu não tô nem perto de estar pronto. Eu sempre tive esse negócio de me atrasar com calma. Não é bom não, mas acontece bastante. Então assim, e ele fala, né, assim, eu me recuso. Eu vou de boa. Você quer correr, corre você, eu tô de boa. A vida é rara. Então, assim, que nem eu falei, essa questão da gente apreciar os momentos, a gente olhar com outros olhos algumas coisas, começar a perceber diferente
o clichê, né? A gente sai um pouco do clichê, tentar entender as coisas à volta, tentar olhar com mais carinho para algumas coisas. E a música continua: enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Então essa parte também eu detectei algumas coisas até diferentes, talvez não sei se seja realmente o significado dessa parte, mas quando ele fala, né, assim, toda essa loucura que acontece na vida, essas correrias, que nem a gente vê essas grandes cidades que a galera rouba celular pra caramba, um monte de gente sendo assaltada, e sabe, um monte de bandido na rua, e um monte de gente sofrendo, e gente filha da puta no trabalho, que nem eu falo assim, todo lugar vai ter alguém que o pessoal fala, todo lugar que você trabalhar vai ter alguém que vai querer puxar seu tapete. Cara, por quê? Por que eu tenho que fingir que isso é normal? Que nem falar a música falando, finge que essa loucura é normal, e aí, assim, não é normal, gente. Tipo assim, não tinha que ser desse jeito, sabe? Que todo lugar que você trabalhar vai ter uma pessoa filha da puta. Não. Por que não pode, num lugar, ter um ambiente que as pessoas se respeitam e cada um tá fazendo a sua parte pra dar certo, sabe? Pra sempre vai ter que ser essa loucura e a gente vai ter que fingir que isso é normal. A gente vai ter que fingir que sair na rua com medo de ser assaltado, sair na rua com medo de tomar um tiro, com medo de acontecer alguma coisa, sabe? Sair vivo e não saber se você vai voltar pra casa. Tipo assim, isso é uma loucura e eu não posso fingir que isso é normal. E a música fala sobre isso. Então, tipo assim, aí eu finjo que tenho paciência. Então, assim, eu finjo assim, paciência, né? Fazer o quê? Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso sair de casa, então eu finjo que tá tudo bem, sabe? Essa parte fala isso. E aí quando fala essa frase também, né? E o mundo vai girando cada vez mais veloz. É aquilo que eu falo, a gente dorme na segunda e acorda na sexta. E parece que o tempo... Engraçado, você tá na sua casa... que nem eu falo, 9 horas, daqui a pouco você vê já 11h30, você fala, meu Deus, eu não fiz nada, tô atrasado. Aí você chega no trabalho, daqui a pouco você vê já tá na hora de ir embora e você deixou metade das coisas ainda pra fazer amanhã, ou então você fica mais tempo no trabalho. E, sabe, o tempo parece que tá mais veloz, aí você vê uma criancinha, tem 2 anos, daqui a pouco você volta no aniversário, essa criança já tá com 15. Você fala, mas peraí, ele era um bebê, agora ele tá com 15 anos. Sabe, tipo assim, o tempo tá veloz. E aí fala que a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Só que aí eu tiro a frase um pouco mais de paciência. Eu acho que assim, é essa coisa que a gente espera das pessoas. A gente espera muito que as pessoas façam as coisas, a gente espera muito que as pessoas tenham a opinião que a gente tem. A gente cria expectativa em cima das pessoas, a gente espera muito do mundo. Mas o mundo também espera de nós. Então assim, a gente cria expectativa em cima das pessoas, a gente gostaria que as pessoas pensassem de tal maneira, a gente gostaria que tal coisa, mas na verdade tem pessoas que também estão esperando coisas de nós. Tem pessoas que também criaram expectativas em cima de nós, sem a gente saber. Então a gente espera do mundo, mas o mundo também espera de nós. Então eu tiro essa parte do paciência. Eu acho que essa frase que fala, enquanto a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Assim como fala, né, daquela frase assim, enquanto você está apontando um dedo para uma pessoa, tem outros 3 apontados para você. Então essa frase é bem isso, né? Então eu tô apontando o dedo pra você e eu tô com os 3 dedos virados pra trás. Então é isso, enquanto eu tô esperando as pessoas apontando pras pessoas, pode ser que tenham pessoas apontando pra mim também. E aí ela continua assim: será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Então, ele fala sobre isso, né? Assim, será que quanto tempo vai demorar pra gente entender isso? Quanto tempo vai demorar que a gente tem que ter alguma parada, que a gente tem que respirar, que a gente tem que entender que mesmo que tá todo mundo correndo, você não precisa correr. Você tá correndo por quê? Você tá com pressa do quê? Se você tiver com pressa, tudo bem, mas por que você entra na pressa das pessoas se você não tá com pressa? Por que você tem que ter uma mesma corrida que alguém que teve outras condições do que você? Condições melhores, condições favoráveis? Por que você está se comparando com essas pessoas? Cada um tem a sua corrida particular. Então, assim, quanto tempo vai demorar para você perceber isso? E será que a gente tem tempo para perder, para ficar parado? Será que a gente tem tempo para perder com essas coisas, com essas picuinhas de vida, com essas palhaçadas que acontecem? Então, tipo assim, às vezes não tem. Por isso que fala essa frase, a vida é tão rara. Então, que a vida termina num sopro, que você tá aqui hoje, amanhã você pode não estar. Então, a vida é rara. Então, não adianta que a gente pode não ter esse tempo para perder. Então, a gente perde tempo, que nem eu falei aqui no programa, perde tempo lembrando do passado, perde tempo correndo atrás de pessoas que não querem mais você. Então, às vezes, a gente tá jogando um tempo fora que a gente não vai recuperar esse tempo
De jeito nenhum na vida. E aí, pra finalizar a música, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Que aí é um pedaço do começo e depois no final, de vez ele falar que a vida é tão rara, ele fala a vida não para. Então aí, de novo, essa frase. Apesar de você, independente de você, a vida vai continuar acontecendo. Então, assim, às vezes é pesado a gente ouvir isso, né? Falar, caramba, né? Se eu parar de trabalhar, não sei o que, infelizmente a gente não é insubstituível, ninguém é insubstituível. Mesmo que às vezes você não tenha a mesma maestria, né? Talvez não encontre uma pessoa que faça o seu trabalho tão bem quanto você faria. Mas vai ter alguém pra fazer. Se você não for trabalhar hoje, amanhã, depois alguém vai assumir a sua função. Mesmo que não seja, que eu falei, não seja tão bom quanto você, mas alguém vai ter que assumir. Se você parar se acontecer alguma coisa com você, se você deixar essa terra. Então, a vida não vai parar. Independente de você, a vida não vai parar. E tem, né, eu vi na internet também um negócio assim que fala assim, tá vendo essa foto aqui? Aí tem uma foto de um monte de gente desconhecida. Essas pessoas aqui, ó, elas viveram aqui há 100 anos atrás. Hoje ninguém sabe quem são essas pessoas, ninguém lembra o nome delas, tal. Então assim, faça o que você quer fazer, o que você tem que fazer, sem se sentir culpado, sem ficar se preocupando com as outras pessoas, o que vão dizer, o que vão julgar, porque uma hora você não vai estar mais aqui. E aí você vai ficar aqui só pra agradar as pessoas e você não vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Tipo isso, né? Essa coisa, essa reflexão da internet que eu vi fala sobre isso. Então, tem a ver com essa frase final que fala, a vida não para. Então, independente de qualquer coisa, a vida vai continuar, aos trancos e barrancos. Né, que nem eu falo, né? Dias bons e dias ruins têm o seu fim. Então, o dia ele pode estar maravilhoso, mas ele vai acabar. Em algum momento esse dia vai acabar e você vai ter que viver o próximo. É que nem dia de aniversário, né? É muito gostoso o dia do nosso próprio aniversário, que todo mundo fica te mandando mensagem, todo mundo te liga. Ou mesmo que não seja todo mundo, mas assim, quem tem rede social vem um monte de mensagem. Tem, né, um monte de coisa, assim, tem uma galera que lembra de você, às vezes tem um bolinho, mas se não tiver um bolo tem mensagem. Tipo assim, é um dia que você tem um pouco mais de atenção do que o normal, né? Meros seres humanos normais, né? Não Xuxa, Sandy, Silvio Santos, tipo, essas pessoas famosas, assim, elas têm atenção todo dia. Mas, tipo, gente normal, né? Pessoas comuns, do dia a dia. Tem dia que a gente passa completamente despercebido, né, pela vida, assim, ninguém nem lembra da nossa existência. Aí, tipo, você vai trabalhar, às vezes até isso já aconteceu também de eu fazer a barba, chegar lá no serviço com a cara lisa e ninguém nem perceber. 3 dias depois alguém falou, nossa, tá alguma coisa diferente na cara. Eu tava com uma puta barba e eu arranquei. Tava zero e ninguém percebeu. Então, tipo assim, às vezes a gente passa bem despercebidinho pela vida. E por alguns dias. Mas no dia do nosso aniversário, geralmente é um dia que a gente tem um pouco mais de atenção, né? Então, quando a gente tem aquela atenção, a gente tem todo aquele negócio, tipo assim, chega naquele dia, a gente quer que aquilo dure, né? Você fala, pô, que gostosinho isso, né? Que legal. Aí chega no outro dia, já não é a mesma coisa, já diminuiu, já não é aquela euforia, aquela alegria. Então é isso, vai ter dia que vai ser maravilhoso, vai ter dia que vai ser mais ou menos. Mas mesmo assim, continua. Então, não é feito só de dias bons e não é feito só de dias ruins. A vida não para, ela vai ter dia bom, dia ruim, e você vai ter que continuar. Então, independente de você ou não, vai continuar a vida também. Então é importante você fazer a sua parte, mas você fazer aquilo que você quer fazer também, você também se sentir bem com aquilo. Então, se você pelo menos encontrar o caminho, né? Você procurou aquela ideia e você encontrar aquilo que te faça um pouco mais feliz, que te traga um pouco mais de alma e um pouco mais de calma, como diz a canção. E não é essa trilha, mas agora sim vamos mudar para essa trilha. Nossa, fazer o programa de boné é foda porque eu tô dando umas puta bonezada aqui no microfone. Não é essa ainda, muda de trilha. Agora sim. Olha só quem tá chegando, vai. Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora dele. É hora do nosso mestre Tio Chicora. Pergunte ao Tio Chicora, vem pra cá. Gente,
Tudo bom com vocês, gente? Tudo bom com vocês, gente? Que saudade. Olha só, que o menino demorou tanto pra me chamar que eu pensei que ele ia chamar. Mas, o cara vai fazer 2 horas de programa, não vai chamar o tio Chicória. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, gente, olha, é uma coisa que o tio Chicória tá completamente triste e chateado, né? 2 coisas, vai. Primeiro que o pessoal falou que ia mandar pergunta, não mandou. Eu fiquei esperando aqui com uma cara de taxa, né? E agora também, outra coisa que eu fiquei triste que passou as festas, né? E não chamaram nem pra julho, nem pra junho, nem pra agosto. Falei errado a sequência, né? É junho, julho e agosto. Não chamaram pra nenhum. Nem festa agostina chamaram. Ó, a festa agostina será que tem? Por até a festa da Querupeta, que logo vai ser que eu vou. Vou lá comer um macarrão italiano, gente. Pelo amor de Deus, aquele molho apimentado, né? Aquela festa lota de gente, né? Pelo amor de Deus, é muita gente. São Paulo inteira quer ir lá. Mas sabe, não teve festa agostina. Será que vai ter festa setembrina? Pra chamar o tio Chicória? Setembro choves, gente. Porra, mas eu queria, viu, uma festinha que tivesse aquele pão de carne louca que eu gosto, viu, gente? Mas uma coisa que eu tô feliz também, gente... A novela tá chata pra boné também. O pessoal tá novela chata, mas às vezes eles tentam melhorar, né? É o meu autor da Avenida Carminha, parece que ele vai colocar o pessoal da novela da... Já tem, né, uns resquícios de Carminha nessa novela, né? Tem o Jorginho, tem a Nina, mas eles nem namoram. Na novela, queria que eles namoravam, não namoram, eles vão trazer a Muricy de volta, lembra, gente? O pessoal do Pânico imitando a Muricy era muito engraçado, né, gente? Mas, ó, vou te falar. Então, gente, agora com essa palhaçada que vocês não me chamaram pra festa nenhuma, vê se vocês mandam pelo menos a pergunta, porque eu quero falar do negócio de dinossauro aqui, mas do zoológico, tudo, preciso que as pessoas mandem pergunta pra mim, porque eu não posso eu mesmo fazer a minha pergunta, só que eu vou fazer que nem um dentista burro que fez esses tempos. Aí ele pegou, ele inventou, não vou inventar as perguntas da rádio. Aí ele pegou e ele escreveu as próprias perguntas dos pacientes, né? Aí ele mandou assim a listinha. O Genival Lacerda perguntou não sei o que. A Elizabeth Carvalho... cara... Pelo amor de Deus, acho que o ouvinte vai acreditar que tem uma pessoa que chama Elizabeth Carvalho? Eu sou a Beth Carvalho que chamava Beth Carvalho, mas ninguém. E era só o Genival Lacerda que chamava assim. Agora, o cara inventou que era eles que perguntaram a pergunta, gente. Não, né? Aí o tio Chicória vai ficar esperando vocês, viu, gente? Tô até mais calmo hoje, que a música falou pra pedir mais de calma, né? Então eu vou embora calmo, gente. Grande beijo, viu? Fui. Boa, mestre tio Chicória. Bora dançar. Esse é o Terça Nobre, estamos conversando sobre o tema de coração para coração, né? Quando a gente consegue entender o que vem do outro lado, quando a gente consegue se identificar com a situação, e mesmo que a gente não se identifique, que a gente tenha, né, a capacidade de ter empatia, a capacidade de pelo menos tentar se colocar no lugar da pessoa, tentar compreender de alguma maneira, né? Então teve antes disso também, a gente conversou um subtema aqui, batemos um papo bem legal no programa de hoje. Acho que fazia tempo que eu não esticava bem o assunto assim, o programa vai ficar um pouco mais longo até. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Nem agradeci, né? Obrigado, tio Chicória, como sempre, abrilhantando o programa. E tio Chicória noveleiro também, né? Tio Chicória, grandes novelas. É hora de dar tchau. Agradecendo a toda a galera que veio até aqui o final do Terça Nobre, esse programa longo, né? Esse foi um programa, fazia tempo que a gente não fazia nesse tempo. Então, você que teve a paciência de vir até o final aqui do Terça Nobre, muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal também essa semana. Para você que já era inscrito, muito obrigado. Obrigado pra galera que acompanha pelas plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito, youtube.com/euribenevento, se inscreve lá, dá aquela forcinha marota pra gente. Muito obrigado por estar sempre acompanhando. Obrigado por mandar pergunta pro tio Chicória. Obrigado por mandar mensagem pra saber se tá tudo bem. Obrigado por falar comigo sobre o tema. Todo mundo que tá sempre apoiando o Terça Nobre. Isso é muito importante pra mim. Muito obrigado mesmo de coração.
Quero mandar um beijo aqui para toda a minha família, meus irmãos. Um beijão para minha mãe, Dona Tânia, beijão, te amo. Um beijo também para todos os meus amigos, para os fiéis escudeiros do Terça Nobre, fazia tempo que eu não falava isso, pra galera que apoia e escuta o programa de verdade mesmo, gente. Brigadão, se você que tá ouvindo hoje pela primeira vez também, seja muito bem-vindo ao Terça Nobre, espero que você goste. Tem bastante episódio também, vai lá no youtube.com/euribenevento, tem lá na pasta playlists, tem lá Terça Nobre, que é a playlist de podcast que o próprio YouTube criou também, então tem lá os podcasts, tem todos os episódios desde o primeiríssimo, a gente já tá na 5ª temporada, então tem bastante coisa pra você acompanhar. Galera, beijão, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tamo junto. Terça Nobre.